Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre a função social dos textos. Iremos falar sobre a sua finalidade. Iremos ver mais adiante o conceito de função social. Mas antes, vamos fazer algumas inferências? Por exemplo, vocês já pararam para perceber da infinidade de textos que nos rodeiam diariamente? Olha, se não paramos para pensar, vamos pensar agora. Diariamente, nós estamos aí rodeados de textos dos mais variados gêneros. Por exemplo, quando estamos em casa, a mamãe vai fazer um prato novo. Geralmente ela usa o quê? Uma receita. Isso mesmo, é um texto. Ou muitas vezes, quando alguém sai de casa, né, está ali muito rápido, não deu tempo de avisar que ia sair, alguém deixa um bilhete. Isso mesmo, deixa um bilhete lá falando algumas informações que eram necessárias. Veja que tudo isso é o que nós chamamos de texto. Quando nós vamos ao centro da cidade, aí é que nos deparamos com muitos textos, cartazes, folhetos, né? E temos aí muitos outros textos. Esses textos, eles fazem parte daquilo que chamamos de gênero textual. E hoje nós iremos falar sobre a função social de cada um deles. Vamos observar primeiro alguns conceitos para que possamos trabalhar a função social dos textos. Observe. Primeiro, o que é texto? Texto é uma manifestação escrita acerca das ideias de um autor. E aí nós temos o emissor e o locutor. Eles têm a função de transmitirem mensagens. Do grego, a palavra texto significa tecido. Muito bem. Quando falamos em texto, falamos naquilo que queremos transmitir, a informação que queremos transmitir. Quando falamos aí em texto, também nos faz lembrar da origem da palavra, que significa tecido. Assim, nós entendemos que as palavras de um texto, eles são vistos como se fossem os fios, né? E quando nós entrelaçamos aí esses fios, nós temos o que chamamos de tecido. E quando fazemos essa comparação, comparamos esse tecido com o texto. Agora nós vamos ver o conceito de gênero textual. Observe. Gênero textual é um conceito que busca compreender e explicar a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária, desde mensagens telefônicas e posts em redes sociais, até entrevistas de emprego, artigos científicos e outros. Bom, nós iremos perceber que os gêneros textuais, eles são variados. Nós temos muitos gêneros textuais e cada texto é encaixado em um gênero textual de acordo com o foco daquilo que a mensagem, né, de acordo com a mensagem que nós iremos passar para o leitor e também de acordo com o efeito de sentido que queremos que essa mensagem possa ser levada no leitor. Observe agora o conceito a respeito de função social. Olha só. A função social dos textos. A função social em um texto está diretamente ligada à informação. Todo texto possui uma função social e esta depende do texto de comunicação. Os gêneros textuais apresentam uma função social em uma determinada situação comunicativa, ou seja, a cada texto produzido há um gênero em função daquilo que se deseja comunicar e em função do efeito que se espera produzir no interlocutor. É justamente a confirmação do que já tínhamos falado anteriormente. Veja que quando falamos em função social, estamos falando na finalidade do texto. Para que aquele texto fora escrito? Existe uma finalidade, existe um para quê. E este para quê e esta finalidade diz respeito à sua função social. Agora, nós vamos ver alguns textos que já foram trabalhados aí com vocês, para a gente perceber qual a função social destes textos. Observe. Temos o primeiro texto, que diz assim: crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia
para crianças com problemas de audição. No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Crianças, veja que estamos diante de um gênero textual e que nós estamos também diante de uma finalidade, de uma função social deste texto. Veja que o texto nos trouxe aí algumas informações e essa é a dica que eu já vou dar para vocês. Vamos ver qual gênero textual este texto pertence? Olha só. Temos aqui uma notícia, sei que vocês já sabiam. E qual a função social? É informar, por isso que ele nos traz informações. Agora vamos ver outro texto. Texto 2. Diz aí, né? Rex em Tá Limpo. Cara, veja aí que nós temos dois personagens, né? Cara tem uma memória de elefante. Rex, já tomou banho hoje? Esqueceu o elefante. Eu me lembro de tudo. Datas de aniversário, números de telefone, as capitais dos países, todas as letras de músicas, placas de carro, campeonatos do meu time e outros. Veja que este texto foi muito trabalhado com vocês, não este, outros, mas que pertence a este gênero textual. Vamos ver qual é? Observe. É história em quadrinho. Isso mesmo. Qual é a finalidade, qual a função social desse texto? Vamos ver? É divertir, fazer, refletir. Veja que as histórias em quadrinhos, elas trazem uma linguagem que é adequada ao seu público, né? E percebam que elas também têm uma finalidade, uma função social de nos fazer refletir sobre aquilo que está sendo colocado na história em quadrinho. Vamos ver outro texto. Texto 3, convite. Diz assim: poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Gente, eu gosto muito de trabalhar esse texto, porque eu também sei que vocês já conhecem esse gênero textual. Vamos confirmar? É um poema, isso mesmo. E qual a função social desse texto? Observe. O texto tem a função social de expressar algum sentimento, provocar reflexão. Veja que o texto ele traz esse sentimentalismo aí através das palavras que são colocadas no texto. Veja que alguns textos têm rimas, né? A gente vê aí a presença dos versos que configura aí uma estrofe e outras características. Vamos ver outro? Observe. Temos aí o texto 4, que é uma imagem. Nós temos aí algumas frases, né? Dengue pode matar, dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Elimine os focos do mosquito da dengue. Observa-se nesse texto a predominância principalmente de verbos no imperativo, dando aí ordens. Veja que ele tem uma função social e que nós sabemos qual o gênero textual. Vamos lá? É um cartaz. Por onde vamos encontramos cartazes. E qual a função social? É divulgar, é orientar, justamente. Nós temos aí essa função social dos cartazes, divulgar, informar, né? Tudo isso. Vamos a outro texto? Estamos aí relembrando muitos textos, não é verdade? Texto 5. Oi, Ju, saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijos, Joana. Tem um PS
qualquer coisa me liga. Tô com o mesmo celular, né? Veja que tem aí a data. Gente, eu falei sobre esse gênero textual logo no começo dessa aula, né? Falei lá que alguém sai depressa, que não dá tempo de avisar e deixa um. Vamos ver qual é o gênero textual? Um bilhete. E qual a sua função social? É informar, estabelecer a comunicação entre pessoas, avisar, pedir, advertir. Isso mesmo. Veja que nós temos aí muitas funções, né, para este gênero textual. Agora vamos a mais outro. O texto 7, que você tem aí uma figura de um ferro de passar roupas, você tem aí algumas letrinhas, e nós temos aí, né, embaixo um texto que corresponde a cada uma dessas letrinhas. Por exemplo, letra A, botão, né, de controle de temperatura. Então, cada letrinha corresponde a uma função, né, de acordo com o ferro. Ao lado, nós temos um texto maior que fala sobre as orientações gerais e as orientações específicas. Geralmente, quando o papai e a mamãe compram o eletrodoméstico, a gente encontra dentro da caixinha este tipo de material aí, que é um gênero textual também. Vamos ver qual é o gênero textual? É um manual de instruções. E para que serve esse manual de instruções, hein? Serve para detalhar um produto e instruir como usá-lo. Isso mesmo, não jogue fora, viu, esse gênero textual? Pegue lá, quando tiver dúvida, volte ao texto. Vamos ver outro texto? Esse texto, gente, eu gostei bastante. Texto 8, ele diz assim: duas formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Qual o seu nome? Fu. Fu o quê? Formiga. E o seu? Ota. Ota o quê? Outra formiga. Tão bonitinha, né? Que texto nós temos aí? Qual o gênero textual? É uma piada ou uma anedota? E olha, pelo que esse texto fez comigo, você já sabe qual a função social dele. A função é fazer rir e divertir. Eu sei que você aí também está rindo, como eu gostei desse texto. Agora, nós vamos passar a mais um texto para a gente exercitar isso. Exercitando. Tem aí. Você está convidado para uma festa para lá de especial. Será aos meus 3 anos. Aí você tem aí o Lucas, né? Você tem o dia, o horário e o local onde vai acontecer esse episódio. A questão. Esse texto, ele serve para quê? Para contar uma história? Para dar um recado? Divulgar um filme ou fazer um convite? Gente, esse é bem facinho. Eu sei que você já recebeu muitos desses textos aí. E quando você recebeu, para que foi? Ou seja, qual a função social desse texto? Ele foi para fazer um convite. Eu sei que você acertou. Parabéns! Viu como ficou fácil? Trabalhamos aí vários textos e a função social de cada um deles. Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você!